Graça e paz, amados irmãos. Evangelista Luiz aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, dando continuidade aqui ao livro de Gálatas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Eu quero convidar os amados irmãos a orar comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus querido, esta aula, Senhor, para que o Senhor venha, em nome de Jesus, falar aos corações, ó Deus querido, e assim, ó Deus amado, nos armar, Senhor, para continuarmos nesta guerra, Senhor, que dia a dia o Senhor tem nos levado, tem nos conduzido, tem nos livrado. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa falar aos corações e assim, ó Deus amado, o Teu Evangelho venha a ser entendido, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus amado, a liderança da primeira igreja congregacional de Itaguaí, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada líder, cada departamento, cada família representada, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus querido, os que estão a campo, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Deus amado, em nome de Jesus, seus missionários, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Opera maravilha, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos aos estudos, irmão. Gálatas 3. A justificação pela fé. Nós vimos em Gálatas 1 e 2, com a pastora Michele e o presbítero Wagner, o apóstolo Paulo defendendo intrepidamente a origem divina da sua missão e mensagem apostólica. Vimos Paulo insistindo que elas vieram da parte de Deus, independente dos homens. Agora ele volta-se para os Gálatas e para a infidelidade deles para com o Evangelho, como consequência da influência corruptora dos falsos mestres. A questão estava relacionada ao conteúdo da pregação do apóstolo. Por isso, ele volta a falar sobre este conteúdo e o faz agora com mais detalhes e mais profundidade doutrinária. Procura expor sua argumentação partindo de um ponto fundamental: a importância da fé para a salvação. Versículos de 1 a 5. O Espírito vem pela pregação da fé. Paulo pergunta aos Gálatas pela fonte da salvação que é revelada pelo Espírito. O Espírito é recebido não pela lei, mas pelo anúncio da fé. A forma de sua exposição é a pergunta, e através dela apela aos Gálatas baseando-se em suas próprias experiências. Nos capítulos 1 e 2, em vez de chamá-los de amados, chama-os de insensatos. A saudação deixa transparecer a sua emoção e seu zelo apostólico, tomando uma atitude dura e firme contra aqueles a quem se dirige. Eram insensatos por não saber distinguir entre a lei e a fé. Não haviam ainda penetrado no mistério do cristianismo. Tal insensatez é explicada por uma espécie de encantamento. Por trás da pregação da lei, feita por meio daqueles que são destruidores do evangelho e das comunidades, está uma coação, que é o ato de exercer uma pressão psicológica ou constrangimento no indivíduo a fim de fazê-lo praticar determinado ato. Os Gálatas não foram convencidos humanamente, mas caíram numa trama. Não mudaram simplesmente suas ideias, mas se deixaram levar pelo fascínio de um novo poder, a qual estão a ponto de se tornar escravos desse novo poder. Daí a gente compreende melhor a revolta de Paulo pelo encantamento por meio da qual foram vítimas os Gálatas espiritualmente imaturos.
A força da pregação apócrifa, aquela que não é inspirada por Deus, e anônima sem autoria da lei, o apelo caprichoso e mentiroso às obras da lei, mostra-se mais fascinante que a proclamação feita por Paulo acerca de Jesus, o Messias entregue para morrer na cruz pelo ser humano. Os Gálatas receberam o Espírito não através do cumprimento das leis ou do cumprimento dos mandamentos, mas pela fé no que ouviram. O cristão vive a sua vida no Espírito graças não às obras da lei, mas pelo ouvir a palavra e o poder da fé, resultado de uma ação divina. Paulo chama a atenção dos Gálatas sobre o começo da sua existência como cristãos. O Espírito foi a força na qual e pela qual se realizou esse começo. O Espírito vinculado a Cristo, que se faz presente, os libertou da lei do pecado e da morte e, portanto, os arrancou da vida da carne, que os escravizava, conforme está escrito em Romanos 8:1. Esta exigência é de não voltar a viver de acordo com seus próprios esforços. E todo cristão que faz isso destrói novamente o que começou pelo Espírito, fortalecendo novamente o ser carnal com a sua força de morte. Quando Paulo fala novamente sobre a carne, recorda ao mesmo tempo a exigência da circuncisão por parte dos seus adversários. A questão de como o homem deve viver, se da lei e suas obras ou da fé em Cristo, afeta o fundamento da existência humana. O espírito que vem com o Evangelho não se apodera do cristão para depois abandoná-lo, de modo que possa voltar à lei. A experiência do Espírito não deixa em nenhum caso de ter efeito, pois o Espírito é agora individualmente um novo princípio da vida. Um retorno à lei é um desperdício desse dom e também da própria vida em Cristo. Paulo coloca diante dos olhos dos Gálatas a consequência e a atuação presente do Espírito em suas manifestações carismáticas. Fala da superioridade do frutífero Evangelho frente à lei que é estéril e ressalta um novo aspecto em relação ao dom do Espírito na comunidade. Deus concedeu aos Gálatas poder sobre os maus espíritos, de modo que podem expulsá-los. Porém, em seguida, esses espíritos voltam na forma de pregadores da lei, fascinam toda a comunidade que a eles se submete. E é manifesto que não é a lei que dá esses dons. O que a lei faz é manifestar a pobreza do homem ao fazê-lo retornar à sua carne, que não tem outra coisa que a si mesmo, sua morte e sua inclinação perversa. Foi Deus quem concedeu os dons pelo poder do Espírito, que está atuando no Evangelho para aquele que crê. Paulo pergunta: vocês ficaram loucos? Alguém enfeitiçou vocês? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não estava mais no centro da vida dos Gálatas. E vejam que o sacrifício na cruz foi apresentado com muita clareza. Como começou a nova vida dos Gálatas? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Será que eles pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoar?
Será que tudo que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo que alcançaram. Nos versículos de 6 a 14, a bênção de Abraão descende sobre os cristãos. Para o apóstolo, as bênçãos decorrentes da obediência de Abraão não são para os judeus que praticam a lei, ainda que eles tomem para si tal coisas. Antes, as bênçãos estão à disposição de todo cristão que, na realidade, é herdeiro com Abraão. De acordo com Paulo, a bênção destinada a Abraão não estava restrita a uma pequena comunidade, mas a todos os cristãos. E para que pudéssemos alcançar essa bênção, Cristo tornou-se maldito em nosso lugar, nos redimindo da maldição da lei. Será que Deus, que os presenteia com a sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiram fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? O que aconteceu com vocês não é diferente do que aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus e esse fato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações seriam abençoadas. Portanto, quem vive agora pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, é antiga e mostra o que todo o que tentar viver a justiça por esforço próprio, independentemente de Deus, está destinado ao fracasso. As Escrituras resumem isso assim: maldito aquele que não consegue cumprir o que está escrito no livro da lei. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus, e essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. As pessoas apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz estas coisas, observar as regras, continua vivendo por elas. Cristo nos redimiu desta vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos exatamente como Abraão o recebeu. Nos versículos de 15 a 18, a herança de Abraão. Paulo inicia uma nova ideia e tem como palavra-chave o conceito promessa. A lei não pode invalidar a promessa. A promessa foi feita a Abraão independente da lei. A lei que veio cerca de 430 anos depois
não tem o poder de invalidar a promessa. A Escritura não diz "e os seus descendentes", como se falando de muitos, mas "ao seu descendente", dando a entender que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante uma promessa que contém em si a salvação messiânica e está vinculada a Cristo. Paulo cita um fato do cotidiano para ilustrar uma vida de liberdade. Quando um testamento de alguém é ratificado, ninguém pode anulá-lo, nem acrescentar-lhe nada. É o caso das promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras, na linguagem cuidadosa de um documento legal, não dizem aos descendentes, referindo como se todos em geral, mas ao seu descendente. A palavra está no singular, referindo-se a Cristo. Versículos 19 a 25. A lei foi nosso tutor até Cristo. A finalidade de Paulo é mostrar que a lei foi dada por Deus apenas por um período de tempo, até a vinda do Salvador. Período esse que foi o nosso tutor apenas. A lei, portanto, é um complemento, e isso por causa das transgressões do povo. A importância da lei está no fato de não haver proporcionado a justiça, uma vez que a vida consiste na justiça. Justiça é a manifestação da vida, como a vida é a realidade da justiça. Porém, a lei não foi capaz de proporcionar justiça na vida das pessoas. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nelas encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Não se pode negar o fato de que Paulo divide a história em duas partes, tendo como ponto divisório a fé. Nas famílias greco-romanas, tutor eram escravos que recebiam a tarefa de vigilância global dos adolescentes entre 6 e 16 anos. Esse tutor era eleito dentre os escravos que não serviam para outra coisa. Os seus métodos de educação consistiam abundantemente de repressões e de castigos. Por isso, geralmente, não eram estimados nem respeitados. Ao declarar que a lei foi o nosso tutor até Cristo, talvez Paulo tivesse em mente a sua função de vigilante e de forte controle, que era limitado temporalmente. O sentido secreto da justificação pela fé se realiza agora, ainda que já existisse no tempo da lei. Desde a chegada da fé, estávamos livres do domínio do vigilante, a lei. Paulo passa agora a desenvolver a bela imagem da salvação que chegou. O apóstolo não diz que depois da vinda da fé não haja tutor algum, mas que não estamos mais submetidos a nenhum tutor, como está escrito em Romanos 10:4. Após mostrar que a lei foi necessária até a vinda de Cristo, o apóstolo mostra que agora todos são filhos de Deus, mediante a fé no seu Filho. E por meio dessa filiação, não há mais nenhuma separação dentre a humanidade, quer seja de cor, de nacionalidade, de sexo, pois em Abraão todos são herdeiros da promessa. Paulo declara que nós já não somos mais sujeitos ao tutor, que era a lei. E isso ele conclui pelo fato de agora todos aqueles que foram justificados pela fé serem filhos de Deus. Paulo procura mostrar aos Gálatas que, embora antes conhecessem a Cristo, fossem escravos, Deus não levou isso em consideração. Pelo contrário, em razão deste fato, foi que ele se compadeceu dos Gálatas e livrou-os do poder da lei.
A fé possibilitou aos Gálatas uma filiação divina. Esse ato de ser recebido se efetua, segundo Paulo, através do batismo. Isso é para o apóstolo não somente uma ação simbólica, mas um ato misterioso em que os cristãos entram em comunhão mística com Cristo. O ponto de vista de Paulo é o seguinte: já não estamos mais debaixo da lei, pois todos são filhos de Deus na força da fé em Cristo, e porque todos aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram dele, de modo que sois um em Cristo. Após o batismo em Cristo, ficam supridas de modo velado e real as diferenças metafísicas, históricas e naturais procedentes do velho homem. A expressão não há judeu em grego acentua fortemente a realidade da igualdade em Cristo. Os gregos, segundo o ponto de vista do apóstolo, se distinguem dos judeus no aspecto salvífico, por vontade divina, Romanos 3:1. Entretanto, isso não muda o fato de ambos serem pecadores e necessitarem da salvação. A incorporação a Cristo pela fé e, ao mesmo tempo, uma incorporação ao único descendente de Abraão, portanto, equivale a ser recebido na filiação de Abraão, e que, portanto, não é necessário que os cristãos de origem gentílica se submetam à circuncisão. Então, qual o objetivo desse adendo que chamamos lei? Foi um acréscimo às promessas originais contidas na aliança feita com Abraão. O propósito da lei era preservar um povo pecador na história da salvação até que Cristo, o descendente, viesse, herdando as promessas e concedendo-as também para nós. Evidentemente, a lei não foi dada num encontro direto com Deus, mas foi dada por anjos e por um mediador, Moisés. Se há um mediador, como havia no Sinai, então o povo não se relaciona diretamente com Deus, não é mesmo? Mas a promessa original é a bênção direta de Deus recebida pela fé. Estaria então a lei contra a promessa? Seria uma negação da vontade de Deus para nós? Nunca. Seu propósito foi mostrar que não tínhamos um relacionamento de verdade com Deus, ou seja, mostrar como é absurdo esperar que um sistema religioso consiga sozinho o que só é possível com fé, pelo cumprimento da promessa de Deus. Pois, se observar regras pudessem trazer vida para nós já a teríamos obtido. A questão é que, enquanto ainda não havíamos chegado a ponto de responder com fé ao Deus vivo, fomos devidamente guardados e protegidos pela lei mosaica. A lei era como aqueles tutores gregos, bem conhecidos de vocês, que conduzem as crianças à escola e as protegem de perigos ou distrações, certificando-se de que chegarão aonde devem ir. Mas agora que chegaram ao destino, não precisam mais desse tutor. Pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi um simples banho, mas um novo começo. Vocês também passaram a usar novas roupas de adultos na fé, a vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais. Isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora que são a família de Cristo,
vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa da aliança. E através desse estudo, eu quero deixar para os amados irmãos, a justificação pela fé é algo tremendo. E o que deixa claro aqui, irmãos, é que não são pelas obras que nós vamos ser salvos,